A série é intitulada A Vida no Monte. É uma série baseada em Mateus capítulo 5, 6 e 7, que é o Sermão do Monte. Muitos estudiosos enxergam esse Sermão do Monte de Jesus como uma coletânea de sermões. É como se fosse um retiro, um acampamento, para talvez trazer um pouco mais de cor para a nossa imaginação. Uma espécie de retiro que Jesus fez com os seus discípulos. Lloyd Jones, escrevendo sobre esse texto, sobre essa porção da Escritura, ele vai dizer que nenhum pedaço do Sermão do Monte pode ser compreendido, exceto à luz da sua totalidade. Isso significa que eu jamais vou conseguir compreender um pedaço, um versículo, uma perícope do Sermão do Monte, se eu não entender o que o Sermão do Monte como um todo está dizendo, o que o Sermão do Monte como um todo está falando. É necessário compreendermos que Jesus não escreveu, ele não pregou, aliás, o Sermão do Monte para nos ensinar o que fazer. Jesus pregou o Sermão do Monte para nos ensinar o que nós devemos ser. Não é sobre fazer simplesmente, mas é sobre ser. Por isso, em tempos de tantas vozes e ensinos, iremos sentar e ouvir o Mestre. Na primeira parte desse sermão maravilhoso de Jesus, desse ensino de Jesus, nós somos levados ao paradoxo da felicidade. Acompanhe comigo o texto, por favor. Mateus capítulo 5, e nós faremos a leitura nesse momento do verso 1 até o 12. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, ou os mansos, pois receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma que perseguiram os profetas, perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Você conseguiu perceber o aparente paradoxo que encontramos aqui? É um paradoxo porque parece contraditório. Porque Jesus está dizendo bem-aventurados, felizes, alegres, aqueles que choram. Aqueles que são pobres de espírito. E nós vamos passar por cada uma dessas bem-aventuranças. Hoje é o quarto sermão da série. Hoje nós vamos falar sobre o versículo 5. Bem-aventurados os humildes, na NVI. Ou bem-aventurados os mansos, pois eles receberão a terra por herança. A verdade é que o assunto dessa primeira parte do Sermão do Monte é felicidade. O assunto da primeira parte do sermão é felicidade. Mas o que é uma pessoa feliz? Você sabe responder essa pergunta? O que é uma pessoa feliz? O que faz uma pessoa feliz? O que tem uma pessoa feliz? E a pergunta que de fato importa, você é uma pessoa feliz? Fato é que todos nós, todo ser humano procura felicidade. Todo ser humano anseia por felicidade. Essa é uma busca que está em nós, é uma busca instintiva, ela faz parte da nossa natureza.
Ela é uma busca intuitiva, ela faz parte das nossas emoções. Nós pensamos, pesamos, medimos e decidimos o que fazer em busca da felicidade. Mas a procura da felicidade também é uma busca espiritual. Tanto é que, vez ou outra, nós somos levados a buscar a felicidade naquilo que transcende. O fato de estarmos reunidos aqui, o fato de buscarmos a Deus, de pedirmos a Deus algum tipo de direção sobre as nossas vidas, sobre o que fazermos com a nossa vida, significa que entendemos, pelo menos na prática, entendemos que felicidade de fato é encontrada em Deus. Porque há muitas pessoas que não procuram essa felicidade em Deus, mas procuram em outros lugares. E não apenas em outras coisas, mas em outras coisas espirituais. Por isso que a busca pela felicidade também é uma busca espiritual. Você deve conhecer pessoas que se decepcionaram tanto com essa vida, com esse mundo, com as pessoas, ao ponto de desistir de procurar felicidade nas coisas dessa terra. E de alguma forma estão procurando felicidade em algum elemento espiritual. John Piper diz que o problema das pessoas não é procurar felicidade. O problema não é a gente desejar ser feliz. O problema é procurar pouco a felicidade. Porque se de fato procurássemos muito a felicidade, se de fato procurássemos de verdade a felicidade, nós correríamos para Deus. Porque é em Deus que se encontra a verdadeira felicidade. Lloyd Jones diz que aí entra o caráter enganador do pecado. Porque o pecado, ele promete felicidade, mas ele entrega infelicidade. Ele promete satisfação, mas ele sempre conduz à condenação. Sendo assim, irmãos, felizes são aqueles que vivem de acordo com os valores do reino de Deus. Valores, não regras. Princípios do reino de Deus e não simplesmente leis. Jesus diz nessas bem-aventuranças que o crente, que o cristão é feliz. Não que será feliz, mas que é feliz. Portanto, agora é aquele momento constrangedor, mas encorajador, que você olha para a pessoa do seu lado, aí você mostra para ela como é que é a cara de um crente feliz. Tem uns que estão de mal com a vida mesmo, assim. A vida no monte, e quando eu me refiro à vida do monte, é apenas uma forma ilustrativa de falar sobre a vida que é centrada nos valores do reino dos céus. Mas a vida no monte, a vida com o Senhor Jesus, ela é marcada por contentamento e por satisfação no Senhor. Por contentamento e satisfação no Senhor. Pois bem, hoje nós vamos meditar especificamente no versículo 5, e eu quero ler o texto mais uma vez e quero orar com você. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Feche seus olhos, por favor. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua graça, obrigado pelo teu amor. Senhor, eu clamo a Ti. Que o Senhor fale conosco essa noite. Não permita-nos, ó Deus, que saiamos daqui da mesma forma que a gente chegou. O nosso pedido, a nossa oração é que o Espírito Santo gere algo novo dentro de nós, de acordo com a Tua vontade. Fala conosco, Senhor, porque foi o Senhor que trouxe cada um de nós aqui esta noite. Em nome de Jesus, nós oramos assim. Amém. Amém. Viver uma vida contente, feliz, satisfeita em Deus, não significa que é uma vida acomodada. Não significa que é uma vida que não possa ser melhorada num certo sentido. Você se lembra do contexto do Sermão do Monte? Como tantas outras vezes, quando multidões se juntam ao redor de Jesus, ele para. Ele para e faz um filtro, para que as pessoas possam entender o significado da sua mensagem de fato. Há inúmeros momentos em que Jesus faz isso, um filtro na multidão que estava o seguindo. E aqui, no Sermão do Monte, não é diferente.
Olha mais uma vez com atenção a partir do verso 1. Vendo as multidões. Isso eu desenvolvo muito bem no primeiro sermão da série. Está no YouTube, também está no Spotify, você pode acompanhar depois, se por algum motivo você não esteve aqui. Mas o que acontece é que Jesus vê as multidões e ele sabe que no pé daquele monte existe todo tipo de gente ouvindo o seu sermão. Existe todo tipo de gente correndo atrás dele. Então ele vê as multidões, ele sobe o monte, ele senta, então ele para e espera que os discípulos dele se aproximem dele para que ele possa começar a ensinar. E ele ensina dizendo, ele ensina falando, ele ensina pregando. E as primeiras palavras que saem da boca de Jesus no seu ensino é bem-aventurados. Felizes. Afinal, esse é o anseio de todo ser humano. Felicidade. Jesus diz, felizes são os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. E aqui não é pobreza material, intelectual ou qualquer outro tipo. É pobreza espiritual. Felizes são aqueles que compreendem que sem Deus são nada. E que fazem de Cristo o seu tudo. Felizes são esses. Esses são os que encontram a verdadeira felicidade. Bom, Jesus segue e afirma, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Irmão, certamente há consolo para as lágrimas dos nossos olhos aqui nessa terra. Certamente há consolo para as nossas dores, para o luto, para as doenças, para as traições, para a dificuldade que enfrentamos no casamento, no trabalho, na vida pessoal, na igreja. Certamente há consolo da parte de Deus para todo tipo de lágrima. Mas o que Jesus está falando aqui é sobre as lágrimas de arrependimento. Porque as bem-aventuranças, elas seguem uma a outra. Elas dependem uma da outra. Não são bem-aventuranças, não são ensinos isolados de Jesus. Jesus não está aqui como um desses gurus, como um desses coaches de Instagram, que fica soltando frase solta de efeito para tentar criar engajamento e se achar famoso ou ser tido como alguém sábio. Jesus não é um profeta de frases soltas. Jesus ensina essa multidão e ensina da parte de Deus. Então, quando Jesus diz bem-aventurados os pobres de espírito, ele está falando que felizes são aqueles que entendem que não são nada sem Deus. Bem-aventurados são aqueles, por seguinte, que choram porque serão consolados. São aqueles que choram por conta dos seus pecados. São aqueles que choram porque entenderam, eu sou um pecador. A minha vida é uma ofensa a Deus. Eu vivo de uma maneira que desagrada ao meu Senhor. É a esse choro que Jesus está dizendo, vocês serão consolados. É um consolo que experimentamos já no dia presente, porque já somos, se crermos em Cristo, nos arrependermos dos nossos pecados, confessarmos Ele não só com a boca, mas crermos de fato com o nosso coração, nós somos libertos do domínio do pecado. Já não somos mais escravos de Satanás. Mas também é um consolo que se completará na eternidade, aonde finalmente o pecado será extinguido, aonde finalmente o pecado não terá mais nenhum tipo de efeito sobre nós. Esse é o consolo maior e verdadeiro que Jesus nos oferece. Mas como a terceira bem-aventurança, então, o versículo 5 de Mateus 5, colabora, desenvolve o ensino de Jesus. É isso que nós veremos hoje. Bem-aventurados os humildes, ou os mansos, pois eles receberão a terra por herança. Vamos entender essa declaração de Jesus com um pouquinho mais de calma. Primeiro, Jesus está dizendo que os discípulos são felizes. Lembre-se, no pé do monte havia multidões seguindo a Jesus. Mas Jesus chama os seus discípulos para perto e começa a ensinar. E Jesus está dizendo quem são os discípulos. E a primeira declaração que Jesus faz dentro dessa bem-aventurança é felizes, bem-aventurados.
E o termo bem-aventurados não se refere a um tipo comum de felicidade. Não é riso frouxo, sabe? Aquele sorriso que você dá só para enganar o outro. Tipo aquele sorriso que você deu quando eu pedi para você olhar e mostrar como é que é a cara de um crente feliz. Que você olhou para lá e fez assim. Não é esse tipo de felicidade. O termo que Jesus usa é um tipo de alegria que só é encontrado em Deus. É bem mais do que felizes. Jesus está dizendo que existe um tipo de alegria que só pode ser encontrado em Deus. Hernandes Dias Lopes, escrevendo acerca disso, ele diz o seguinte: que essa felicidade a qual Jesus se refere é uma felicidade plena, completa, independente, ou seja, fora das circunstâncias, baseada não nas coisas desse mundo, mas baseada num relacionamento íntimo e permanente com o Deus vivo. Esse é o tipo de felicidade que o nosso coração anseia em ter. Esse é o tipo de felicidade que todos nós gostaríamos de viver. Pois bem, esse tipo de felicidade só pode ser encontrado em Deus. Mas como sempre, tudo aquilo que Deus diz, e o que Deus diz é a verdade, Satanás se levanta para tentar corromper. O exemplo mais claro e mais fresco que sempre vem na nossa cabeça é a serpente no Éden. Quando Deus dá uma ordem muito clara para Adão e Eva: desfrutem disso tudo, comam, se fartem, cuidem. Só tem uma coisa que vocês não podem fazer, é comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí vem a serpente e pergunta: viu, Deus disse que vocês não podem comer de nada que tem aqui? Mas não foi isso que Deus disse. Para cada palavra que Deus nos ensina, nos fala, Satanás também levanta uma mentira. Afinal, ele é o pai da mentira. Não há verdade nele. E a mentira do pecado é que para conquistar a terra, você precisa de força, poderio, de habilidades, de autossegurança e, por que não, de agressividade. Essa é a forma como o mundo enxerga as coisas. Enquanto Jesus está dizendo: bem-aventurados os mansos, os humildes, porque herdarão a terra. O pecado vem e tenta nos enganar e diz assim: não, feliz mesmo é aqueles que são agressivos, é aqueles que possuem uma autossegurança, ou seja, que são capazes de se proteger. São aqueles, são os fortes, são os cheios de habilidades. Parece um paradoxo. Lloyd Jones escreve sobre isso, ele diz o seguinte, vai estar escrita essa frase ali porque ela é um pouquinho mais comprida. Acompanhe com atenção, por favor. O mundo não somente é diferente do crente, o mundo nem ao menos é capaz de entendê-lo. Por isso que é um paradoxo para o mundo. Para o mundo, o crente é um enigma. E se você e eu, nesse sentido primário da nossa fé, não constituímos problemas e enigmas para os incrédulos que se movem ao nosso redor, então isso pode revelar-nos muita coisa sobre a autenticidade da nossa profissão de fé cristã. Quero resumir tudo isso aqui numa frase. Se a nossa fé faz total sentido para aqueles que não creem, tem alguma coisa errada com a nossa fé. Porque se nós estamos andando como o mundo anda, então certamente não estamos andando como Deus quer que a gente ande. Se não estamos encontrando nenhum tipo de oposição daquilo que desagrada a Deus, então certamente não oferecemos nenhum tipo de perigo para aquilo que desagrada a Deus. Certo é que nem felizes somos. Mas esse não é um problema só nosso. Os discípulos de Jesus que andaram com Jesus na época, e tantos outros que aguardavam a vinda do Messias, eles possuíam ideias materialistas e militares a respeito do reino de Deus. Era esse reino que iria se manifestar de uma maneira física, de uma maneira material. O Messias virá e ele vai arrebentar com tudo esse império romano.
Vai ser eles agora que vão carregar as nossas cargas e não mais nós carregarmos as cargas deles. Talvez esse é o tipo de coisa que passasse pelo cristão daquela época, na cabeça do cristão daquela época. Olha só o que diz em Atos, capítulo 1, versículo 6 ao 8. Jesus corrige esse pensamento errado dos discípulos e também de tantas outras pessoas da época. No momento da ressurreição de Jesus, Jesus aqui já tinha ressuscitado, estava prestes a voltar para a direita do Pai. É nesse contexto, então, que está Atos 1, do 6 ao 8, que diz o seguinte: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Enquanto os discípulos da época e tantos outros judeus messiânicos que aguardavam a vinda do Messias, aguardavam a vinda de Jesus, estavam esperando uma manifestação terrena do seu reinado, Jesus está dizendo: eu vou voltar para o Pai, eu vou mandar o Espírito Santo e ele vai dar poder para vocês. E talvez alguns escutaram a frase pela metade pensando: então não é Jesus que vai matar os romanos, é nós que vamos matar os romanos. Mas esse poder que eles receberam da parte de Jesus e do Pai por meio do Espírito Santo, não era para guerrear, não era para sair na espada, mas era para se tornar testemunha. E testemunha fala daquilo que viu, ouviu e experimentou. E eles não viram, ouviram ou experimentaram da parte de Jesus um guerrilheiro, um ativista, um rebelde. Mas eles experimentaram da parte de Jesus alguém manso e humilde de coração. Esse era o testemunho que eles deveriam dar, da obra do Senhor. Mas a gente tem dificuldade em enxergar felicidade nisso. A gente tem dificuldade em enxergar alegria nisso, em ser manso. Bom, Satanás é bem sucedido quando nos convence de que a mansidão é uma fraqueza e símbolo de tristeza. Você enxerga a mansidão dessa forma? Como uma fraqueza? Ou como algo que deveria nos deixar tristes? O incentivo do mundo é sempre experimentar a alegria da retaliação. O manso, ele não é alguém que revida. Nós vamos entender isso um pouquinho melhor conforme avançarmos aqui. Mas muitas vezes, de forma passiva ou ativa, somos tentados a encontrar contentamento na vingança. Ao longo do Sermão do Monte, Jesus vai desenvolver esse assunto, vingança. Então nós vamos deixar esse assunto um pouquinho mais para frente. Mas estamos enganados quando pensamos que ser feliz na condição de manso é não se envolver no problema dos outros, seja por preguiça ou falta de interesse no próximo. Porque quando falamos sobre mansidão, muitos são capazes de confundir mansidão com alguém parado, como um fraco, como um impotente. Muitos acabam enxergando a pessoa mansa como uma pessoa preguiçosa, indisposta, indiferente, mas não é esse o significado. Não é essa alegria que experimenta o manso, não é dessa alegria que Jesus está falando. Lloyd Jones diz que o homem manso é alguém que acredita em defender com tal empenho a verdade, que se dispõe a morrer por ela, se for necessário. O pecado tenta enganar quando afirma que ser manso é ser mole, que ser manso é ser covarde. Bom, vejamos o exemplo de Moisés. Êxodo capítulo 32, do verso 19 ao 21, e eu vou ler esses textos corridos aqui. Se você quiser o esboço do sermão, me peça que depois eu encaminho para você. Mas olha o exemplo de Moisés.
Quando Moisés aproximou-se do acampamento, após ter ficado 40 dias e 40 noites no Monte Sinai, ouvindo Deus, numa experiência profunda com Deus e recebendo da parte de Deus os 10 mandamentos nas 2 tábuas de pedra. E aí quando ele começa a descer o monte, Josué, que tinha ficado no meio do caminho esperando ele, diz assim: Moisés, estou ouvindo o som de batalha. Está tendo barulho lá embaixo. Moisés diz para Josué: não é barulho de batalha, Josué. É barulho de dança, é barulho de festa. Porque estava acontecendo um culto lá embaixo. O que tinha acontecido é que o povo tinha forjado, tinha criado um ídolo, um bezerro de ouro. Então é nesse contexto aqui, Êxodo 32. Quando Moisés aproximou-se do acampamento, quando ele chega então lá embaixo no acampamento, e viu o bezerro, as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão ao pé do monte, quebrando-as. Pegou o bezerro que eles tinham feito e destruiu no fogo. Depois de moê-lo, até virar pó, espalhou-o na água e fez com que os israelitas a bebessem. E perguntou a Arão: que lhe fez esse povo para que você os levasse a tão grande pecado? O aparente problema que nós temos aqui é que a respeito de Moisés é dito que ele era o homem mais manso que já pisou na terra. O homem mais manso que pisou na terra, depois de 40 dias com Deus, ele desce do monte, enxerga aquela bobagem lá embaixo, ele joga as pedras no chão, ele derrete e moe aquele ouro e dá para o povo tomar. E o resultado disso, um pouquinho mais lá na frente da história, é que todos aqueles que se envolveram com essa idolatria foram mortos, porque era o que Deus tinha dito que deveria acontecer. Esse foi o homem mais manso na terra. Agora me diz se isso parece característica de um homem mole. Se isso parece característica de uma mulher cristã mole. De um homem e uma mulher covarde. Mansidão não é sinônimo de ser mole. Mansidão não é sinônimo de ser apático. Mansidão não é sinônimo de evitar dizer a verdade. Mas talvez o exemplo de Moisés não seja suficiente, então vamos apelar logo. Vamos para o exemplo de Jesus. João capítulo 2, versículo 13 até o versículo 22 diz o seguinte: quando já estava chegando a Páscoa judaica, ou seja, tinha muita pessoa em Jerusalém, vinha gente de tudo que é lugar, lotava as ruas de Jerusalém. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, o lugar que deveria ser oferecido culto a Deus, no pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Só que tem um problema com isso. Não é simplesmente vendendo algo. O que está acontecendo aqui é algo muito mais sujo, algo muito mais ofensivo a Deus. O que está acontecendo aqui era uma forma que as pessoas tinham encontrado de achar lucro por meio do culto. Porque a lei de Deus dizia o seguinte, que as ofertas a Deus deveriam ser oferecidas, então eu deveria chegar lá, eu deveria oferecer um cordeiro, eu deveria oferecer um boi, eu deveria oferecer algo sem defeito, ou se eu não tivesse condições, aí é uma série de registros da lei mosaica, você pode ver isso em Levítico e também em Deuteronômio, não vou falar tudo aqui, né? Obviamente porque também nem sei, são 613 leis, eu não sei decorar isso. Agora, o que Deus tinha dito é que vocês deveriam oferecer. Eu deveria chegar no templo com um animal meu para oferecer a Deus como oferta para ele. Só que os bonitão, eles estavam chegando lá e diziam assim, viu, ô Sandri, me vende esse boi aí. Porque eu não vou tirar nenhum do meu, na verdade eu nem me preparei, eu decidi de última hora que vou oferecer um culto a Deus, então eu te pago tanto, tu me dá esse boi e eu ofereço a Deus. Eu estava tornando o culto, que deveria ser algo vivo, orgânico, que partisse do coração da pessoa, algo do mercado, um negócio. E o Sandro, por outro lado, estava se valendo desse sistema corrupto para lucrar com isso. Lucrar com o sistema litúrgico que Deus tinha estabelecido. Então você consegue entender o tamanho da ofensa que isso é a Deus? É por isso então
que no versículo 15 de João, o texto que nós estamos lendo, João 2, diz: então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo. O texto não diz que Jesus deu chicotada nas pessoas. Mas eu não sei você. Se chegar perto de mim um camarada com um chicote e eu enxergar no olho dele que ele não está muito feliz da vida, eu não vou ficar esperando ver o que ele vai resolver fazer com aquilo. Se ele vai dar uma chicotada na mesa que eu estou, na cadeira que eu estou, vai dar uma chicotada em mim, eu vou correr. O texto não traz isso, então não temos como afirmar. Mas o que acontece é, Jesus expulsou todos do templo, bem como as ovelhas, os bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou as mesas. Jesus chutou o pau da barraca, como a gente diz. Chutou o balde. Aos que vendiam pombas, ele disse: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Jesus, aquele que diz: aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Isso não é ser mole. Tirem essas coisas daqui e parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Talvez alguém mal intencionado ou, enfim, possa pensar: ah, mas o pastor acabou de falar aqui, incentivando as pessoas a cooperarem com a quentucha, que eu não concordo com esse nome, porque se sai água gelada, a gente tem que achar outro nome para esse negócio. Mas ninguém aqui está prometendo para você que se você dá 2 pila para quentucha, você vai ser abençoado. A bênção que você vai ter é tomar um chimarrão quente e ter uma água gelada. Essa vai ser a bênção. Ninguém aqui está oferecendo algum tipo de bênção espiritual para você, que é o que estava acontecendo lá naquele momento. As pessoas estavam trocando Deus. As pessoas estavam vendendo Deus. E por isso Jesus, o Filho de Deus, Deus encarnado, bota todo mundo para correr. Versículo 17 de João 2 diz: seus discípulos lembraram-se de que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. O texto segue e aquelas pessoas perguntam que sinal Jesus poderia dar para que autenticasse a autoridade que ele tinha para fazer tudo aquilo. Então Jesus diz para eles: destruam esse templo aqui, que em 3 dias eu levanto ele de novo. Perceba aqui o pensamento materialista dessas pessoas, porque eles dizem assim: esse templo levou 40 anos para ser construído. E tu está dizendo que derruba e daqui 3 dias levanta? Porque não era mais o templo, o lugar geográfico, que seria o lugar de encontro de Deus com as pessoas, mas era o próprio Jesus. Afinal, você deve se lembrar do que Jesus diz em João 14: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha João 6. João 6. Oi? 14,6. Está explicada a confusão. Tem os 2 números. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus, em João capítulo 1, já é estabelecido isso, que Jesus é agora o lugar de encontro com Deus. Quando ele diz: eu derrubo esse templo e levanto em 3 dias, ele está falando sobre o lugar de encontro com Deus. E não sobre aquele templo específico. O mundo prega que a vingança, que a ira pelos motivos errados é algo bom. Mas não é. Enquanto nós vemos Moisés se enchendo de ira por zelo, um zelo santo, enquanto nós vemos Jesus se enchendo de ira, mas uma ira santa, nós vemos tantas pessoas se enchendo de ira por motivos pessoais. Se enchendo de ira no coração a respeito das outras pessoas. E é isso que o mundo prega. É isso que o mundo prega. Que a vingança é um prato que se come frio. Você lembra desse ditado? O que significa? Que a vingança ela deve ser planejada. Ela deve ser premeditada. Eu planejo, como que eu vou fazer? E eu premedito nisso. Eu fico pensando, mas será que isso vai ser esse resultado? Não, acho que eu posso fazer um pouquinho melhor. Nesse caso, um pouquinho pior. E eu fico ali bolando coisas no meu coração, pensando no que fazer para prejudicar o outro. Certamente, não é isso que nós enxergamos em Jesus. Viver a vingança dessa forma não é ser feliz. Ainda que você ache, por algum momento, que você só será feliz
quando a sua vingança acontecer. Quando você olhar para aquela pessoa que tanto te prejudicou e enxergar ela se dando mal. Aí você vai ser feliz. Talvez você se lembre da icônica frase dita pelo Seu Madruga: a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Aqueles que assistiam Chaves lembram disso. É claro que a nossa fé não é baseada no Seu Madruga, pelo amor de Deus. Se for isso, vamos ficar 14 meses sem pagar aluguel. Mas 1 Pedro, capítulo 3, versículo 9 até o versículo 12 diz: não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Pelo contrário, bendigam, ou seja, fale bem. Pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Então tem verdade nessa frase desse personagem que atravessa gerações. A vingança nunca é plena. Por mais que você consiga algum tipo de retaliação com as suas mãos, achando que isso te tornará alguém bem-aventurado, lá no fundo se saberá que não é verdade. As coisas desse mundo são assim, não são? Nós desejamos tanto elas, e quando as alcançamos, percebemos que não satisfaz o nosso coração. Eu ouvi algo hoje, quero usar aqui apenas a título de ilustração. Uma mulher, preciso dizer que é uma mulher, porque daí vai trazer mais sentido a ilustração. Ela estava falando sobre cortar o cabelo. E aí alguém disse assim: por que tu não corta uma franja? E ela disse assim: eu já cortei, eu já tive um sonho, que era cortar a franja. Depois eu tinha outro sonho, que era que o cabelo crescesse para que a franja desaparecesse. Às vezes a gente é assim, a gente tem um sonho, a gente quer muito uma coisa. E quando a gente consegue aquilo, a gente pensa: sabe que não é esse o meu sonho? Não é isso que eu queria de verdade? É tipo criança, né? Ganha o brinquedo que tanto quer. Depois de um dia, está lá brincando com uma tampa de refrigerante. Vê se pode acontecer. Pois bem, Jesus diz que bem-aventurados são os mansos, que há felicidade em ser manso. Mas Satanás, ele corrompe isso e tenta colocar outras ideias dentro dessa bem-aventurança. Mas o que é, afinal, ser manso? Esse é o segundo ponto do sermão. Lembre-se que no pé do monte havia todo tipo de gente ouvindo Jesus. Mas Jesus diz quem são os discípulos. E ele diz que são bem-aventurados. E são bem-aventurados os que são mansos. Mansidão e humildade são termos tão próximos que é difícil separá-los em seus significados e prática. Mas para a gente entender melhor, vale a pena arriscar definir esses termos. Eles são tão próximos que algumas traduções optaram por escrever mansos. Outras traduções optaram por escrever humildes. Mas a ideia que está sendo transmitida aqui é um conjunto dessas duas coisas. Vamos tentar arriscar aqui uma definição. Humildade é não pensar em si, enquanto mansidão é sobre como a pessoa age, não pensando em si. Nós temos uma confusão na nossa mente quando se trata de humildade. Um livreto chamado Ego Transformado, do Tim Keller, ele trata muito bem sobre isso. Humildade não é você pensar menos de si. Presta atenção, por favor. Humildade não é você pensar menos de si. Humildade é você pensar menos em si. Você sai da jogada. Cantamos isso na terceira canção, você se lembra? Que ele cresça e eu diminua, que eu suma. Ser manso
portanto, não é uma virtude, é graça. É graça de Deus. Ninguém é naturalmente manso. Não manso da forma que Jesus está ensinando, pelo menos. Porque tem algumas pessoas que a gente olha e pensa, essa pessoa é mansa. Mas a gente afirma isso de uma forma... Eu estava procurando um termo um pouquinho mais polido, mas me fugiu. Pejorativa. Obrigado, Jesus. A gente afirma que o fulano é manso de uma forma pejorativa. Que na verdade a gente está querendo dizer, essa pessoa é tonta. Essa pessoa é moloide, essa pessoa é tola, é lenta. Muitas vezes nós falamos sobre as pessoas, afirmamos que as pessoas são mansas, mas com uma conotação de xingamento, com uma conotação de defeito, e não como uma coisa boa. Certamente você conhece pessoas que naturalmente são mansas, elas são de bem com a vida, elas são desenroladas, nada parece que assim tira ela do sério. É uma pessoa de boa, que se tu fala para ela que está chovendo, ela diz, tá bom. Se tu diz que está com sol, ela diz, tá bom. Mas a mansidão que Jesus está falando não é essa mansidão. Não é essa mansidão natural que nós herdamos muitas vezes da cultura que nós somos criados. Se você é criado num lar agitado, provavelmente a mansidão será uma coisa difícil para você cultivar. Não é a mansidão natural que Jesus está falando. Até porque muitos fingem mansidão para a aprovação dos outros. Muitos são mansos diante dos outros, mas dentro de casa não tem nada de mansidão. Imagine comigo, por favor, uma panela grande, tipo aquela que a gente faz os carreteiros, as galinhadas na igreja. Doído falar isso essas horas, né? Dá uma mexida aqui com a gente. O manso é uma panela dessa. Você enche de água e bota a ferver. Vai demorar quanto tempo? Vai demorar um bom tempo. Agora, aquele que não é manso, é uma panelinha, tipo uma leiteira. Que é leiteira, mas você usa para cozinhar ovo. Você bota água lá, suficiente só para cobrir o ovo e liga. E normalmente você resolve cozinhar o ovo quando você está morrendo de fome. Então você já bota na boca maior, que é para ferver rápido. Muitas vezes, na frente dos outros, nós fingimos ser uma panela grande, que demora para ferver. Mas dentro de casa, ligou, ferveu, virou. Não toca em mim que eu explodo. O problema é que às vezes, de tanto fingir, o hipócrita, aquele que veste essa máscara, ele acaba acreditando naquilo que ele ensina. De tanto ensinar, de tanto fazer de conta, ele acaba tendo aquilo como uma verdade. De tanto interpretar um personagem, ele jura que ele é aquilo. Por outro lado, os mansos do qual a Bíblia está falando, os mansos a quem Jesus se refere, são aqueles que não se iram fácil. Não é que não se iram, mas eles não se iram fácil e nem buscam a justiça própria ou a vingança. A melhor forma, a forma mais segura de interpretarmos a Bíblia é através da própria Bíblia. Por isso que cada vez que estamos dentro de um texto, estudando um texto, falando especificamente sobre um texto, outros textos sempre são citados. Porque a verdade do sermão precisa estar dentro da verdade do texto, e a verdade do texto específico precisa estar dentro da verdade da Bíblia como um todo. E quando Jesus fala sobre os mansos são aqueles que herdarão a terra, Jesus está fazendo uma alusão direta ao Salmo 37. Então, se você quiser abrir a sua Bíblia no Salmo 37, deixando marcado Mateus 5, você pode fazer, porque nós vamos analisar alguns versículos apenas desse texto. Os mansos são aqueles que não se iram fácil, nem buscam justiça própria ou vingança. Olha o que diz o Salmo 37, no versículo 8 e 9. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite. Isso só leva ao mal. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor
receberão a terra por herança. Os mansos, esses que receberão a terra por herança, são aqueles que não vivem irados, furiosos, que não são irritadiços, que não se irritam com qualquer coisa, porque entenderam que isso só leva para o mal. E o que o Salmo 37 aqui está dizendo é que os maus, os que vivem dessa forma, serão eliminados. Terão um fim trágico. Mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Esses são os mansos, que receberão a terra por herança. Os humildes não confiam em seus próprios esforços. Então lembre-se, mansidão e humildade, os seus conceitos e a sua prática está muito próxima. Os humildes, os mansos, eles não confiam em seus próprios esforços. Olha o que diz o versículo 11 do Salmo 37. Mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão do quê? Pleno bem-estar. Vão viver bem. Você não quer viver bem? Não. Pois é os humildes que receberão a terra por herança. E vão desfrutar de pleno bem-estar, de felicidade, de alegria, de contentamento. Os mansos são aqueles que não estão sempre pensando em seus próprios direitos. Olha o que diz o Salmo 37, versículo 21. Os ímpios tomam emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade. Aqueles que o Senhor abençoa receberão a terra por herança, mas os que ele amaldiçoa serão eliminados. Acompanhe, perceba o cerne desse texto aqui, desses versículos. Está falando sobre o ímpio, que ele pega aquilo que não é dele e não devolve, dizendo que iria devolver. Porque quando tu pede uma coisa emprestada é porque tu vai devolver. Já não faz sentido a gente chegar para alguém e falar assim, viu, me empresta um gole desse suco? Você não vai devolver o gole desse suco. Pelo menos não na hora. Mas está falando sobre pessoas que pegam aquilo que não é delas e não devolvem. De alguma forma se valem disso para ganhar alguma coisa. Mas os justos, os que agradam a Deus, dão com generosidade. Os mansos são aqueles que não estão sempre pesando os seus próprios direitos. Não são aqueles que estão apenas pensando o que eu posso ganhar com isso. Tá, beleza, eu entendi, mas o que eu ganho com isso? E o faz-me rir, onde é que entra? Não é essa a característica de um manso. Porque o versículo 22 diz, aqueles que o Senhor abençoa receberão a terra por herança. O manso, ele não fica preocupado, pesando toda hora quais são os seus direitos, mas ele confia de que Deus vai o abençoar e que a terra será dele por herança. O manso, ele se coloca como o menor diante de Deus e também caminha humildemente entre as pessoas. Saindo do Salmo 37, indo para Tiago, capítulo 1, e Tiago, irmão de Jesus, ele escreve a sua carta olhando para Provérbios, olhando para Jó e olhando para o Sermão do Monte. E olha o que ele diz aqui no capítulo 1, versículos 19 ao 22. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Você lembra da escola, quando você era criança, a professora fazia uma demonstração muito clara para você. Ela pedia, pelo menos para a minha turma era assim, e eu era um desses que conversava muito, eu tenho medo da minha filha ser assim, tudo aparenta que vai. Mas a professora, ela fazia assim, ó, quantas bocas nós temos? As crianças falavam, uma, tudo feliz da vida. Quantos ouvidos nós temos? 2. Então a gente tem que falar mais ou ouvir mais? Aí as crianças murchavam, né? Ouvir mais. A questão é, irmãos, que aquele que não é manso, ele é pronto sempre para falar.
A pessoa que está falando com ela nem terminou de falar, ela está dizendo, não, mas eu acho que... Inclusive tem uma consideração a respeito disso. Não, uma vez eu... É uma pessoa que sempre tem uma coisa para falar e tem opinião para tudo. Ela é muito boa de argumento, ruim de arrependimento. Essa é a pessoa que é o contrário do que é manso. É isso que o texto está dizendo. Sejam tardios, prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Por quê? Diz o versículo 20. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Não adianta você sair pronto falando, fazendo, irado. Deixa que eu resolvo, deixa que eu faça as coisas do meu jeito. Isso não produz a justiça divina. Não produz aquilo que é considerado correto diante de Deus. Vai ser o teu correto, mas não vai satisfazer. Jamais. E você já viveu o suficiente para provar disso. Portanto, diz o versículo 21 de Tiago 1, livrem-se de toda a impureza imoral e de toda a maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês. O manso é aquele que se coloca de uma forma humilde diante de Deus e também diante das outras pessoas. Ele se submete à palavra de Deus que é pregada, que é ensinada a ele. Seja no seu momento devocional, onde ele lê a Escritura e é o próprio Deus falando com ele por meio da palavra revelada, ou seja num culto, num PG, num encontro, num discipulado, numa visita, ele se submete à palavra de Deus mesmo quando ela vem da boca dos outros. Porque é a palavra de Deus. Livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. De versículo 22, que é um dos textos que define a epístola de Tiago. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Tem muitas pessoas que vestem uma máscara de mansidão, mas não são. A mansidão não é só uma pessoa pasmada. Não sei se existe essa palavra no dicionário, mas no dicionário da minha tia existia. A mansidão sempre implica numa postura que se deixa ensinar. A mansidão é a postura daquele que quer aprender, daquele que se submete. Preste atenção nisso, por favor. A postura que o meu coração adota quando sento para ouvir sobre algo que julgo já saber, diz muito sobre minha mansidão e humildade. Porque muitas vezes nós somos assim. A gente senta para ouvir alguma coisa e pensa, isso eu já sei. Vai querer ensinar o padre a rezar a missa agora. Essa semana eu tive um encontro de discipulado com algumas pessoas, e uma das coisas que a gente considerou foi, é necessário que consideremos e reconsideremos em todo o tempo a condição do nosso coração diante de Deus, para que a gente não perca essa postura. Postura de mansidão, postura de humildade, postura onde nós chegamos diante de Deus com sede de aprender dele. Que nós ouvimos alguém que está falando a respeito de Deus e nós queremos aprender dele. No pé do monte, tinha todo tipo de gente. Mas Jesus disse quem são os discípulos. Ele diz que são muito mais do que felizes. Ele diz que os discípulos são os mansos. E ele diz que os discípulos são confortados, porque receberão a terra por herança. Esse é o terceiro e último ponto dessa bem-aventurança. Em certo sentido, os mansos já receberam a terra, pois eles vivem satisfeitos e contentes. O cristão, ele sabe desfrutar da vida, deleitando-se nas coisas que Deus já lhe deu. Ele não fica olhando para aquilo que já tem pensando, eu vou herdar a terra, hein?
Está vendo aquele carro lá? É meu, em nome de Jesus. Olha que desgraça que é isso. A murmuração é o canto de quem ainda não herdou a terra no tempo presente, pois não consegue encontrar alegria nas coisas que tem. Está sempre querendo mais. De novo, existe uma diferença entre você estar contente e você estar acomodado, conformado. Se você puder melhorar, melhore. Se pudermos ter mais, que tenhamos, e isso sirva para a glória de Deus. Mas aquilo que temos, precisamos encontrar contentamento. Aquilo que temos, naquilo que Deus já nos deu, precisamos encontrar alegria, felicidade. E não ficar de murmúrio, reclamando daquilo que temos, que Deus nos deu, e daquilo que não temos, que Deus, por algum motivo que Ele sabe muito bem, do porquê ainda não nos deu. E nesse ponto, todos nós somos sensíveis. Porque isso é um mal que assola a nossa mente a todo momento. Sai no calor, reclama do calor. Sai na chuva, reclama que molhou o pé. Lloyd Jones fala acerca disso. Ele diz que o indivíduo que é verdadeiramente manso é aquele que se admira de que Deus e os homens possam pensar dele tão bem quanto pensam, tratando-o tão bem quanto o trata. Percebe o contraste? Aquele que não possui mansidão e humildade em seu coração é aquele que sempre fica pensando, eu merecia mais. Deus deveria ter me dado mais. Aquele que não é manso e humilde de coração, ele olha para os outros e pensa, mas se o Anderson fizesse o que ele tinha que fazer, ele facilitava a minha vida. Claro que é difícil ser manso e humilde com o Anderson testando minha paciência a todo momento. Comentei com alguns irmãos hoje, enquanto estudava sobre mansidão, que semana atribulada, cara. Meu Deus do céu. Cada um enfrenta as suas lutas. Mas, irmãos, nós precisamos parar de acreditar que Deus não quer que sejamos mansos. De que Ele não deu aquilo que deveria dar só para ver a gente irritado. Nós devemos parar de achar que os outros estão toda hora nos provocando de propósito. Porque se a gente pensa assim, a gente fica só colocando a culpa nos outros. Agora, o manso e humilde de coração, e essa definição que o Lloyd Jones traz, é que o manso, ele fica indignado. Ele fica surpreso. Ele fica maravilhado quando ele olha e pensa, meu Deus, olha como Deus me trata bem. Eu não mereço isso. Eu tenho muito mais do que precisava. E Ele continua me abençoando ainda mais. Eu recebi essa terra por herança. Ele olha para os irmãos dele, ele olha para o próximo dele e pensa, meu Deus do céu. Se soubesse o que se passa no meu coração, se o Odair soubesse como é o meu coração, ele não me tratava tão bem da forma como trata. Que irmão maravilhoso que eu tenho. Essa é a postura de um manso e humilde. Num certo sentido, ele já herdou a terra porque ele encontra contentamento, ele encontra alegria nas coisas que Deus já deu para ele. Mas é claro que essa bem-aventurança ela tem um aspecto futuro. Os mansos são confortados com uma esperança quanto ao futuro. Eles olham para frente e enxergam algo que ainda não experimentam. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 ao 18 diz: o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos de sua glória. O problema é que a gente quer participar da glória de Jesus, a gente quer participar da herança que Ele tem para os seus filhos,
que Deus tem para os seus filhos, mas não queremos participar do seu sofrimento. Aonde eu só sou manso quando me convém. Onde eu só sou manso quando a pessoa tem razão. E olhe lá ainda. Porque muitos de nós temos uma certa facilidade em reconhecer a nossa pobreza espiritual diante de Deus. Mas quando alguém chega para nós e diz assim, você é pobre em espírito, você precisa de Deus, a gente olha para a pessoa e diz assim, quem tu pensa que tu é para estar falando comigo desse jeito? Ah, se a pessoa soubesse quem tu é. Se você soubesse quem eu sou. Se você soubesse o mais íntimo do meu coração e com as coisas ruins com as quais luto, com as propostas e tentações que Satanás oferece e fomenta dentro de mim. Ah, se fosse projetado os nossos corações nesse telão, correríamos, fugiríamos. Quando alguém nos confronta, fica provado que não somos mansos, que não somos humildes, porque negamos até a morte. Porque nos valemos da nossa retórica para encontrar desculpas e falsas justificativas a respeito do nosso coração. Mas o verdadeiro manso e humilde é aquele que se humilha diante de Deus e chora pelos seus pecados e anda manso e humilde diante dos seus irmãos. Perceba como as bem-aventuranças estão conectadas umas às outras. Enquanto as duas bem-aventuranças elas falam sobre uma postura interior, a terceira bem-aventurança, ela começa a transbordar. E ela começa a falar sobre como nós agimos e reagimos diante das pessoas. E não só diante de Deus. O Espírito testifica ao nosso Espírito que somos dele, e se somos dele, somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Participamos do seu sofrimento, do sofrimento daquele que foi para a cruz como uma ovelha que não abre a boca para se defender. Manso e humilde, que não se defendeu, que não fugiu do sofrimento que haveria de passar para a nossa salvação. Isso é ser manso, e isso é ser bem-aventurado, isso é ser feliz de verdade, e é ser confortado na esperança de que herdaremos a terra. Versículo 18 de 1 Coríntios 3 diz, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Isso não faz sentido nenhum para aqueles que ainda não reconheceram a sua pobreza espiritual diante de Deus e não choraram pelos seus pecados. Não faz sentido. Não faz sentido para aqueles que ainda não nasceram de novo. Não brilha nos olhos daqueles que ainda não nasceram de novo. Porque isso é loucura. Porque é só o crente bom que é capaz de olhar para as dores dessa vida e dizer, está vendo isso aqui? As maiores dores. Está vendo aqui as minhas maiores dores, as minhas maiores lutas? Os meus piores traumas? Está vendo tudo isso aqui? Não é nem comparado com a glória que há de ser revelada. É só alguém que entendeu quem é em Deus. E por isso, anda num espírito manso e humilde. A terra pela qual o bem-aventurado anseia, num sentido pleno, não está nesse lado do céu. Apocalipse, capítulo 21, do verso 1 até o 7, diz, o apóstolo João, na visão de Apocalipse, então viu um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz do trono, que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou, escreva isso, pois as palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda, está feito.
Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da água da vida. O vencedor herdará tudo isso. E eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Não há herança mais valiosa do que herdar a vida eterna para se estar para sempre com o Senhor. No sentido pleno, é essa terra que o coração do bem-aventurado anseia, não as bênçãos desse mundo. Diante disso, portanto, para você ouvir e praticar, a mansidão não é sobre algo que você pode produzir em seu próprio coração, mas é resultado da obra do Espírito Santo. Não é uma característica natural, mas faz parte de um caráter espiritual. A obra dele em nós muda o caráter interior e não somente as atitudes exteriores. Sendo assim, meu amado irmão, minha amada irmã, em nome de Jesus, ore para que Deus coloque um ponto final no seu eu tão exigente, que te causa tantas dificuldades em viver para Deus, tão orgulhoso, que quer tudo para si, que sempre está certo, que Deus é ruim porque não te deu tudo o que você queria, que os irmãos não são bons o suficientes porque não te produzem aquilo que você acha que deveria ser o mais confortável para você. Peça a Deus. Deseje tornar-se alguém que não pesa a todo momento os seus direitos. Pare de ser o tipo de pessoa que a todo momento tem que ser suportado. Amadureça, cresça, se torne um bem-aventurado e suporte os outros. Seja você aquele que escora e não seja sempre você aquele a quem os outros precisam escorar. Não fique toda hora medindo seus direitos. Não entre para a igreja pensando o que eu tenho para ganhar com isso. Em Cristo, de acordo com Efésios, nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos. De acordo com o próprio Sermão do Monte de Jesus, nós herdaremos a terra. O que mais você quer? Me diga o que essa igreja pode dar a você, que Cristo já não o deu. Pare de pensar de uma forma materialista, individualista, onde você se agarra com toda a força para conquistar a terra no seu próprio braço. Não ceda à tentação de vingar-se da melhor forma. Não fique aí produzindo no seu coração estratégias de como proporcionar para a pessoa que você não ama um mal sem que os outros saibam. Tire isso da sua mente. Tire isso do seu coração. Confie que Deus cuidará de você melhor do que ninguém. Melhor do que você mesmo. É isso que diz o Salmo 37, versículo 5. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e ele agirá. Algumas traduções trazem ele o ajudará. Confie nisso. Humilhe-se diante de Deus e suplique para que ele te ensine sobre mansidão. Porque é isso que Jesus diz em Mateus capítulo 11, versículos 28 ao 30. Venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Eu darei descanso para a alma de vocês. Tomem o meu fardo, o meu jugo, que é leve e é suave. Aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. Primeiro,
precisamos reconhecer nossa pobreza espiritual. Em seguida, chorar por ela. Somente assim seremos mansos e humildes como o nosso Senhor, diante de Deus e diante do próximo. Ser manso não é ser mole. Então assuma com força essa postura que Deus deseja para todos nós. Amém? Coloque-se em pé, eu quero orar pela sua vida. Eu peço, por favor, que você peça a Deus para que você não saia daqui essa noite com o pensamento e com a decisão de que precisa simplesmente mudar suas atitudes externas. De que precisa simplesmente mudar as coisas que você está fazendo, que as pessoas estão vendo ou não estão vendo. Certamente sair daqui com essa decisão é ceder uma proposta do diabo. Porque é isso que ele quer. Ele quer que a gente viva baseado em regras e leis. Mas Jesus, Ele deseja trabalhar em nosso coração e nos levar a viver princípios, valores do reino dele. Sendo assim, peça a Deus que Ele vá na raiz do problema. Se você de alguma forma precisa de algum recurso prático, faça esse exercício, olhe para suas mãos e peça a Deus: Senhor, não é as minhas mãos que precisam ser mudadas, é o meu coração. Porque a postura que manifesta a falta de humildade e falta de mansidão não é apenas uma atitude, mas ela vem do coração. É do coração que sai todas as coisas. Sendo assim, peça a Deus: Pai, muda o meu coração. Alinha o meu coração com o teu. Essa precisa ser a nossa oração. Nós vamos encerrar o culto cantando acerca disso. Talvez você precise parar de prestar atenção nas pessoas que estão ao seu lado, esquecer o telefone por um breve momento e olhar para Deus nesse momento e pedir a Deus: sonda o meu coração e mostra o que tem aqui dentro. Talvez você deveria orar nesse momento e não ficar esperando, porque tudo o que aconteceu até aqui foi Deus dizendo para você que há algo dentro de você que precisa ser mudado, e você sabe disso. Portanto, não se distraia, não retroceda, não vá embora ainda mesmo estando aqui dentro. Eleve o seu coração a Deus e peça a Ele: Senhor, trabalha em meu coração. Senhor, me dá um novo coração. Um coração pronto, disposto a andar nos teus caminhos. Disposto a obedecer ao Senhor. Disposto a ser manso e humilde diante de ti e diante das pessoas, mas adotar uma postura firme diante do pecado, na minha vida e na vida das outras pessoas. Peça a Deus, fale com Ele. Enquanto cantamos essa canção, eu quero encorajá-lo. Medite sobre isso diante de Deus. Converse com Deus a respeito disso.
Senhor Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, agradecemos porque ela é viva, ela é eficaz, ela é a verdade, ela tem toda a autoridade, é infalível, inerrante, é suficiente. Obrigado, Senhor, porque através da Tua palavra nós somos levados ao Teu coração e entendemos que precisamos ser moldados ao Teu coração, Senhor. Então sonda-nos e mostra-nos, Senhor, aquilo que precisa ser mudado dentro da gente. Dá-nos um novo coração, renova o nosso coração, renova o nosso compromisso e a nossa paixão com o Senhor, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo, Pai, em nome de Jesus, amém, amém. Que Deus abençoe a sua vida. Nos reuniremos novamente no domingo, não, quinta-feira, às 19h30. Temos nosso encontro de oração e todos estão convidados. Quem vem diz amém. Amém. Vamos ver. Deus abençoe.